Vou te fazer uma pergunta e quero que você responda mentalmente agora. Sobre qual assunto você acha que Jesus mais falou durante seu ministério na terra? Amor, salvação, céu e inferno? Oração? A resposta vai te surpreender. E provavelmente ninguém nunca te contou isso na igreja. Jesus falou sobre dinheiro mais do que sobre qualquer outro assunto, com exceção do reino de Deus. Deixa eu repetir isso porque é importante. Dinheiro foi o segundo tema mais abordado por Jesus nos evangelhos. 11 das 39 parábolas que Jesus contou são sobre dinheiro, riqueza, investimento ou trabalho. Isso é 28% de todas as parábolas. 1 em cada 10 versículos dos evangelhos trata diretamente de questões financeiras. Se você pegar sua Bíblia agora e começar a procurar, vai ficar chocado com a quantidade de vezes que Jesus fala sobre como lidar com dinheiro, riqueza, dívidas, trabalho, investimento e generosidade. E aqui está o problema. A maioria dos cristãos nunca percebeu isso. Passamos décadas ouvindo pregações sobre fé, sobre milagres, sobre o céu, mas esquecemos que Jesus dedicou uma parte gigantesca do seu ensino para nos mostrar como lidar com algo que domina nossas vidas todos os dias: o dinheiro. Neste vídeo, eu vou te mostrar por que Jesus falou tanto sobre finanças. Quais são os princípios práticos de gestão financeira que ele ensinou há 2000 anos e que ainda funcionam hoje? E como você pode aplicar esses ensinamentos para transformar sua vida econômica e sua relação emocional e espiritual com o dinheiro? Se você é cristão e está lutando com dívidas, com ansiedade financeira, ou simplesmente não sabe por onde começar a organizar sua vida financeira, você está no lugar certo. Porque a verdade é esta: Jesus foi o maior educador financeiro da história. E está na hora de você descobrir o que ele realmente ensinou. Antes de continuar, se inscreve no canal e ativa o sininho. Esse tipo de conteúdo que conecta fé e vida prática é exatamente o que a gente traz aqui todo dia. E eu garanto, depois desse vídeo, você nunca mais vai ler a Bíblia da mesma forma. Vamos lá. Antes de mergulhar nos ensinamentos específicos, a gente precisa entender por que Jesus falou tanto sobre dinheiro. E isso tem tudo a ver com natureza humana. Jesus sabia de algo que a gente ainda leva tempo para aprender. O dinheiro revela quem nós realmente somos. Não é o dinheiro em si que é bom ou mau. O dinheiro é neutro, é uma ferramenta. Mas a forma como você lida com ele expõe suas prioridades, seus medos, seus ídolos, sua fé ou a falta dela. Tem um versículo em Mateus 6:21 que resume isso perfeitamente. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus estava dizendo: me mostre seu extrato bancário. Me mostre onde você gasta seu tempo e seu dinheiro. E eu te mostro o que você realmente valoriza. Não o que você diz que valoriza, o que você realmente valoriza. Agora, vamos trazer isso para o Brasil de 2025. Uma pesquisa recente da Confederação Nacional do Comércio mostrou que 71% das famílias brasileiras estão endividadas. Mais de 2/3 da população. Outro dado, segundo o Serasa, o brasileiro médio tem uma dívida de cerca de R$ 5.000 em atraso. E o pior, muitos desses brasileiros são cristãos, pessoas que vão à igreja, que leem a Bíblia, que oram. Então, o que está acontecendo? Por que tantos crentes estão quebrados? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, dolorosa, porque ninguém ensinou que a Bíblia tem muito a dizer sobre como lidar com dinheiro, porque existe um mito terrível enraizado na nossa cultura religiosa de que dinheiro é coisa do mundo, ou falar de finanças na igreja é mundanismo. E aí, a gente criou uma geração inteira de cristãos que separam a vida espiritual da vida financeira. Como se Deus se importasse com sua oração, mas não com seu cartão de crédito estourado. Jesus não via as coisas assim.
Para ele, a forma como você administra seu dinheiro é parte essencial da sua jornada espiritual. Não é um tema paralelo, é central. E isso faz todo sentido quando a gente olha o contexto histórico. Jesus viveu no primeiro século, numa sociedade extremamente desigual. Havia ricos absurdamente ricos e pobres miseráveis. Dívidas destruíam famílias. O sistema tributário romano sufocava o povo. O comércio e o trabalho faziam parte do cotidiano de todo mundo. Jesus não estava pregando num vácuo teórico. Ele estava falando com pessoas reais, com problemas financeiros reais, pescadores que precisavam pagar impostos, agricultores que dependiam da colheita, comerciantes que faziam negócios no mercado. E é por isso que tantas parábolas dele usam dinheiro como pano de fundo. Porque todo mundo entendia. Todo mundo lidava com isso todos os dias. Então vamos aos números concretos. Mateus, 51 versículos sobre dinheiro. Marcos, 37 versículos. Lucas, 99 versículos. Lucas é o evangelho mais financeiro. João, 23 versículos. No total, são mais de 210 versículos nos 4 evangelhos tratando diretamente de riqueza, dinheiro, bens materiais, trabalho ou administração financeira. Jesus não estava fugindo do assunto. Ele estava enfrentando de cara. E agora, a gente vai fazer o mesmo. Vou dividir os ensinamentos de Jesus sobre dinheiro em 5 princípios práticos. E para cada um deles, vou te mostrar a parábola ou o ensinamento específico. E depois, vou te dar um exemplo de como isso funciona na vida real hoje. Princípio 1. Dinheiro é mordomia, não propriedade. Esse é o ponto de partida e é revolucionário. A maioria de nós pensa assim: eu trabalho, eu ganho, eu mereço, esse dinheiro é meu. Mas Jesus ensinou algo completamente diferente. Ele ensinou que você não é dono de nada, você é um mordomo. Ou, para usar um termo mais moderno, você é um gestor temporário dos recursos que Deus colocou nas suas mãos. A parábola clássica sobre isso é a parábola dos talentos, em Mateus 25, 14 e 30. Para quem não conhece, ou conhece, mas nunca parou para pensar na mensagem financeira, a história é esta. Um homem rico vai viajar e entrega diferentes quantias de dinheiro, talentos, para 3 servos. Para um, dá 5 talentos. Para outro, 2. Para o terceiro, 1 talento. Os 2 primeiros investem o dinheiro e dobram o valor. O terceiro enterra o talento no chão porque tem medo de perder. Quando o patrão volta, ele recompensa os 2 primeiros e pune duramente o terceiro. Agora, presta atenção no que Jesus está dizendo aqui, porque vai muito além da história. Primeiro, o dinheiro nunca foi dos servos, era do patrão. Eles eram apenas administradores. Isso é mordomia. Segundo, cada um recebeu uma quantia diferente. Deus não te compara com ninguém. Ele te deu o que você pode administrar agora e espera que você faça algo com isso. Terceiro, não fazer nada é errado. Enterrar o dinheiro, seja por medo, preguiça ou desinteresse, é desperdício de potencial e tem consequência. Quarto, investir, multiplicar, fazer o dinheiro trabalhar. Isso não é ganância, é obediência, é mordomia responsável. Deixa eu te contar a história do Rodrigo. Rodrigo é empresário, dono de uma distribuidora de alimentos aqui no interior de São Paulo. Quando ele tinha 32 anos, a empresa dele começou a crescer rápido. Ele estava ganhando bem e começou a gastar como se não houvesse amanhã. Carro importado, casa gigantesca, viagens caras, roupas de marca. Ele me disse: eu trabalhei duro, eu mereci. Aí, em 2022, veio uma crise no setor dele. Fornecedores sumiram, clientes atrasaram pagamentos e Rodrigo percebeu que tinha 0 reserva, nada, porque ele gastou tudo. Ele quase perdeu a empresa. Teve que vender o carro, reduzir o padrão de vida drasticamente. Foi humilhante.
Mas foi nesse momento que ele entendeu a parábola dos talentos de verdade. Ele percebeu, aquele dinheiro nunca foi dele. Era uma responsabilidade, e ele desperdiçou. Hoje, 3 anos depois, Rodrigo refez a vida financeira, mas com outra cabeça. Ele tem reserva de emergência, ele investe parte do lucro todo mês. Ele separou 10% para causas sociais. E ele me disse uma frase que eu nunca esqueci. Antes eu achava que era dono, agora eu sei que sou só gerente. E gerente que faz besteira é demitido. Então, o que isso significa para você hoje? Significa que você precisa parar de pensar, esse dinheiro é meu, faço o que quero. E começar a perguntar, o que Deus espera que eu faça com o que Ele me confiou? Não precisa ser uma pergunta religiosa abstrata, é concreta. Esse salário que eu recebo, estou fazendo ele render? Estou investindo? Estou guardando? Ou estou enterrando em consumo sem propósito? Para quem já tem alguma organização financeira, o princípio vai mais fundo. Mordomia significa intencionalidade. Toda decisão financeira, desde onde você investe até quanto você doa, deve ser consciente. Você não pode ser negligente com algo que não é seu. E isso inclui planejamento sucessório, testamento, ensinar seus filhos a administrar dinheiro, porque a mordomia não termina com você. Princípio 2. Dinheiro é meio, não fim. Esse princípio vem de um dos versículos mais citados e mais mal interpretados da Bíblia, Mateus 6:24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A palavra original usada aqui é mamon, que não significa apenas dinheiro, mas a idolatria do dinheiro, a obsessão, o ato de colocar riqueza no lugar de Deus. Jesus não está dizendo que dinheiro é ruim, ele está dizendo, não deixe o dinheiro se tornar seu Deus. E como você sabe se o dinheiro virou seu Deus? É simples. Responde mentalmente. Você perde o sono pensando em dinheiro? Suas decisões são todas baseadas em quanto vou ganhar? Você sacrifica relacionamentos, saúde e valores por dinheiro? Você sente uma ansiedade constante sobre não ter o suficiente, mesmo quando tem? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, o dinheiro deixou de ser meio e virou fim. Jesus conta a história de um fazendeiro rico cuja plantação deu uma colheita absurda. Ele pensa, vou construir celeiros maiores, vou guardar tudo e aí vou poder descansar e aproveitar a vida. E Deus diz, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? O erro do homem não foi ter dinheiro. Foi viver como se o dinheiro fosse o objetivo final da vida, como se acumular fosse a meta. Pensa comigo, quantas pessoas hoje estão construindo celeiros maiores, juntando dinheiro só para juntar, trabalhando até se destruir para ter mais, sem nem saber por quê. E aí, de repente, vem uma doença, ou um acidente, ou a idade chega, e a pessoa percebe, desperdicei minha vida correndo atrás de algo que não posso levar. Então, qual é a saída? Como usar dinheiro como meio, não como fim? Simples. Defina para que você quer o dinheiro. Qual é o propósito? Sustento da família? Educação dos filhos? Liberdade para servir a Deus sem depender de patrão? Ajudar quem precisa? Viver experiências significativas? Tudo bem ter objetivos financeiros. Jesus não condena isso. O problema é quando o objetivo é só acumular. Quando você não sabe mais por que está juntando. Escreve isso num papel agora. Eu quero dinheiro para... Se você não conseguir completar essa frase com algo além de ter mais dinheiro, você tem um problema espiritual, não financeiro. Princípio 3. Generosidade é semeadura, não perda. Esse princípio é um dos mais contraintuitivos do ensino de Jesus. E é também um dos mais poderosos. Jesus ensinou que dar não te empobrece.
Dar-te multiplica. Lucas 6,38 diz: Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão de novo. E em 2 Coríntios 9,6, Paulo ecoa esse ensinamento. O que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Agora, antes que você pense que isso é teologia da prosperidade barata, não é. Jesus não está prometendo que se você der R$100, vai receber R$1,000 de volta na semana que vem. Isso é distorção. Isso é transformar Deus numa máquina de venda. O que Jesus está ensinando é um princípio mais profundo. Generosidade cria um ciclo de abundância. Quando você dá, você quebra o poder que o dinheiro tem sobre você. Você declara: eu não sou escravo disso. Eu confio que Deus vai prover. E algo sobrenatural acontece. Não sempre na forma de dinheiro de volta, mas em paz, em portas que se abrem, em provisões que aparecem quando você precisa. Deixa eu te contar sobre a Carla. Carla é enfermeira, mãe solo de 2 filhos. Em 2021, ela estava afogada em dívidas. Tinha quase R$18.000 no vermelho. Cartão de crédito, empréstimo pessoal, cheque especial. Ela estava desesperada. Ganhava pouco mais de R$3.000 por mês. Mal dava para pagar as contas e comer. Aí ela começou a frequentar uma igreja. E o pastor pregou exatamente sobre isso. Generosidade. E ela pensou: como eu vou dar se eu não tenho? Mas alguma coisa tocou o coração dela e ela decidiu fazer um teste. Ela separou R$30, que era o que sobrava de um bico que ela fez, e doou para uma família que estava passando necessidade. R$30. Parece nada, mas para ela, naquele momento, era muito. E sabe o que aconteceu? 3 dias depois, uma colega de trabalho que tinha saído do hospital há anos ligou para ela, do nada, e disse: Carla, lembra que você me emprestou R$500 há 5 anos? Eu nunca esqueci. Eu quero te devolver com juros. A mulher depositou $800 na conta da Carla. Coincidência? Talvez. Mas Carla não achou, e aquilo mudou a mentalidade dela. Ela começou a separar R$50, R$100 por mês para ajudar alguém. E aos poucos, ela saiu das dívidas. Levou quase 2 anos. Não foi mágica. Foi esforço, sacrifício, orçamento apertado. Mas ela jura, sempre que ela estava no limite, algo acontecia. Um extra aqui, um desconto ali, uma oportunidade que aparecia. Hoje, 2025, ela está zerada, sem dívidas, e ainda ajuda outras mães solos financeiramente. Generosidade não é dar o que sobra. É dar mesmo quando não sobra. E isso não precisa ser dinheiro grande. Pode ser R$10, pode ser 50. O valor não importa. O que importa é o ato de romper com a mentalidade de escassez. Se você está segurando cada centavo com medo de faltar, você está vivendo em medo, não em fé. E medo nunca gerou prosperidade. Tenta isso. Separa R$10 do que você ganha, seja salário, freelance, qualquer entrada, e doa para alguém que você sabe que precisa, para a igreja, para a instituição de caridade. E observa o que vai acontecer, não com expectativa de milagre automático, mas com coração aberto para ver como Deus trabalha. Princípio 4. Dívida é armadilha espiritual e financeira. Esse princípio é duro, mas é bíblico. Provérbios 22:7 diz: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Jesus reforça isso em várias parábolas, onde o devedor é humilhado, preso ou perde tudo. A mensagem é clara: dívida te escraviza. Não estou falando de financiamento consciente para comprar uma casa ou investir num negócio. Estou falando de dívida de consumo, cartão de crédito rotativo, empréstimo para comprar coisa supérflua, parcelamento infinito porque são só R$50 por mês. Quando você deve, você não é livre.
Parte do seu salário futuro já foi comprometido. Você trabalha para pagar o passado, não para construir o futuro. E tem uma dimensão espiritual nisso. Dívida rouba sua paz. Te impede de dizimar ou ajudar porque não sobra. Te faz tomar decisões por desespero, não por sabedoria. Se você está endividado agora, escuta isso. Não se culpa. O sistema foi feito para te endividar. Mas você pode sair. Primeiro passo: para de fazer novas dívidas. Segundo, negocia as que você tem. Terceiro, faz um orçamento realista e coloca pagar dívida como prioridade. E ora, pede sabedoria a Deus. Pede que Ele te mostre oportunidades de aumentar a renda, de cortar gastos, de renegociar. A libertação financeira é possível, mas exige decisão. Princípio 5. Planejamento é prudência, não falta de fé. Último princípio, e esse aqui derruba um mito perigoso, a ideia de que planejar é falta de fé. Quantas vezes você já ouviu, não se preocupe com o amanhã, ou Deus vai prover, usados como desculpa para não poupar, não investir, não fazer reserva de emergência? Mas Jesus nunca ensinou irresponsabilidade. Ele ensinou confiança, que é completamente diferente. Em Lucas 14, 28, 30, Jesus conta: qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele. Ou seja, fazer contas, planejar, calcular custos. Isso não é mundanismo, é sabedoria. Se você não tem orçamento, comece hoje. Não precisa ser planilha complexa. Pode ser no caderno mesmo. Quanto entra? Quanto sai? Para onde está indo? Planeje seus gastos do mês. Defina prioridades. Separe 10% para reserva antes de gastar com qualquer outra coisa. Isso não é desconfiar de Deus. É honrar o cérebro que Deus te deu. Erros comuns, o que evitar. Agora que você já conhece os princípios, vamos falar dos erros mais comuns que cristãos cometem com dinheiro. E olha, eu já cometi vários desses. Então nada de julgamento aqui. A gente está aprendendo juntos. Erro número 1. Usar Deus vai prover como desculpa para irresponsabilidade. Deus provê, sim, mas Ele não paga sua conta de luz se você gastou tudo no shopping. Provisão divina não substitui planejamento humano. São coisas que andam juntas. Erro número 2. Achar que ser pobre é mais espiritual. Tem um conceito distorcido de que pobreza é humildade e riqueza é pecado. Mentira. O problema nunca foi ter dinheiro, é amar o dinheiro. Davi era rico, Salomão era riquíssimo. José do Arimateia, que cedeu o túmulo para Jesus, era rico. Pobreza forçada por má gestão financeira não te faz mais santo, só te faz dependente. Erro número 3. Dizimar, ofertar, mas continuar na bagunça financeira. Alguns acham que dizimar resolve tudo, dão 10% para a igreja e os 90% vão para o ralo, gastam sem controle, fazem dívidas. E depois reclamam que Deus não está abençoando. Dizimar é obediência, mas obediência não dispensa responsabilidade. Deus quer as duas coisas. Erro número 4. Não investir porque o mundo vai acabar. Ah, Jesus volta logo. Por que eu vou me preocupar em investir? Porque enquanto você estiver aqui, você tem responsabilidades, família para sustentar, filhos para educar, futuro para construir. Invista como se Jesus voltasse amanhã, mas planeje como se você fosse viver 80 anos. Erro número 5. Comparar sua situação financeira com a dos outros. Instagram Gospel tá cheio de gente mostrando carro, casa, viagem, e você se sente um fracasso porque ainda não chegou lá. Lembra do princípio 1? Cada um recebeu talentos diferentes. Deus não te compara com ninguém. Ele te compara com quem você era ontem. Para de olhar para o lado. Foca na tua corrida. Plano de ação prático. Beleza. Você assistiu até aqui.
Agora eu preciso que você faça alguma coisa, porque conhecimento sem ação não muda nada. Então aqui está o plano de ação, passo a passo na ordem de prioridade. Passo 1. Reconheça que você é mordomo, não dono. Senta agora, pode ser depois do vídeo, e faz uma oração simples. Pode até escrever: Deus, eu reconheço que tudo o que tenho vem de Ti. Eu sou apenas um administrador. Me ensina a cuidar bem do que Tu me confiaste. Isso parece bobo, mas é transformador, porque muda a mentalidade. Passo 2. Faça um raio-x financeiro honesto. Pega um caderno ou abre o bloco de notas do celular e escreve: quanto eu ganho por mês, quanto eu devo, para onde meu dinheiro está indo. Não minta para si mesmo. Seja brutalmente honesto. Passo 3. Crie um orçamento simples. Regra 70, 20 e 10. Se você nunca fez orçamento na vida, começa com isso. 70% para despesas fixas e variáveis, aluguel, comida, contas, transporte. 20% para objetivos financeiros, pagar dívida, reserva de emergência, investir. 10% para dízimo, ofertas, generosidade. Não é perfeito, mas é um começo. Passo 4. Pare de fazer novas dívidas. Agora, se você está endividado, a primeira regra é: não cava o buraco mais fundo, guarda o cartão de crédito, cancela o limite do cheque especial, para de parcelar. É difícil? Sim, mas é necessário. Passo 5. Comece a dar, mesmo que seja pouco. Separa R$10 essa semana e doa para alguém que você sabe que precisa. Não precisa contar para ninguém. Só faz, porque generosidade quebra a mentalidade de escassez. Passo 6. Estude mais sobre finanças à luz da Bíblia. Esse vídeo é só o começo. Vai atrás de livros, outros vídeos, estuda as parábolas por conta própria. Recomendo ler Lucas 16 inteiro essa semana. É o capítulo mais financeiro da Bíblia. Vamos recapitular rapidamente o que a gente viu hoje. Jesus falou sobre dinheiro mais do que sobre quase qualquer outro assunto, porque ele sabia que nossa relação com o dinheiro reflete nossa relação com Deus. Os 5 princípios que vimos foram: mordomia, propósito, generosidade, liberdade da dívida e planejamento prudente. Não é sobre ficar rico, é sobre ser fiel com o que você tem. É sobre viver livre, generoso e em paz. E olha, eu sei que isso não é fácil. Eu sei que tem gente assistindo esse vídeo agora que está com o nome sujo, com conta no vermelho, com medo do que vem pela frente. E talvez você esteja pensando: como eu vou aplicar isso se eu mal tenho para comer? Eu te entendo. E quero te dizer, começa de onde você está. Não espera ter mais para começar a administrar melhor. Administra bem o pouco, e o pouco vai crescer. Deus não te pede perfeição, Ele pede fidelidade. Se esse vídeo fez sentido para você, clica no like agora, porque isso ajuda o YouTube a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que precisam ouvir isso. E deixa um comentário dizendo: sou mordomo, não dono. Só isso, porque declarar isso publicamente já é um ato de fé. E se você quer continuar aprofundando nesse tema, eu fiz um vídeo sobre como investir, segundo o livro de Provérbios, onde eu detalho cada uma delas. Vou deixar o link na tela e na descrição. Vale muito a pena. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora. Todo dia tem conteúdo novo aqui sobre finanças, investimentos e educação econômica, sempre com essa visão prática e, quando faz sentido, conectada com fé e propósito. E lembre-se, Jesus não quer que você seja pobre, mas Ele também não quer que você seja escravo do dinheiro. Ele quer que você seja livre, financeira, emocional e espiritualmente livre. E isso começa com uma decisão. Hoje, um abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.